Páginas cotidianas. Páginas cotidianas. Com Dirce Becker-Delvin. Agora 7:12. Tudo bem, Dirce? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Josué. Bom dia para você que nos acompanha. Quase sempre eu escrevo na noite anterior os textos que eu então apresento aqui. É a última coisa que eu faço no dia, um costume que eu tenho desde o começo da minha participação no ar aqui na rádio em 2001. Parece que se eu defino o assunto nas últimas 24 horas, estarei com os ouvintes, com você, de forma mais espontânea. Tenho sim algumas crônicas prontas que eu uso em caso de emergência, mas é muito raro isso acontecer. Acredito que funciona de forma semelhante para a maioria dos cronistas. Quem escreve tem prazer na revelação em tempo real do conteúdo que anda visitando a sua cabeça. E quando por alguma razão você não terá tempo para produzir uma escrita mais elaborada, precisa ter destreza retórica para ao menos fazer o básico, pois situação de tal ordem estava prevista para acontecer ontem. Um convite para um jantar avisava que eu chegaria tarde em casa e que nessa hora ainda teria que fazer o texto. Imaginando adiantado da hora, pensei que o jeito seria dar uma enrolada hoje de manhã. Acontece que a preocupação ficou na minha cabeça. Nem era tanto com o fato de ter que encontrar um tema para escrever algo no retorno. O que ficou como ponto de reflexão durante o evento, durante o jantar, foi o significado dessa expressão dar uma enrolada. E no quanto cada um de nós enrola e enrolado, também é enrolado durante o dia. Enrolar seria dar uma volta, esconder o recheio, não contar logo a verdade. Então pensei que, na verdade, eu não estava querendo dar uma enrolada. Talvez eu faria hoje um texto mais básico. Enrolar seria dar uma desculpa. E assim como na comida existe o enroladinho, o rocambole, o canelone, no comportamento humano também há diferentes tipos de enroladores, que você deve conhecer alguns deles. As enrolações cotidianas. Ei, tá chegando? A pessoa responde que está no caminho, mas nem saiu do seu destino de origem. O cliente liga para a empresa e pergunta: minha encomenda está pronta? Do outro lado, a resposta soa como um pedido de compaixão. Estamos atrasados por falta de matéria-prima. Esses são alguns exemplos rotineiros que nós usamos para ganhar tempo, para dar andamento ou agilizar aquilo que temos para fazer. Em menor ou maior grau, todos nós fazemos isso nas nossas demandas cotidianas. E nem sempre isso gera grandes desgastes ou prejuízos nos resultados. Mas é bem importante pensar no funcionamento de quem sempre age dessa forma, nas mais diversas áreas da vida. Os enroladores amorosos, os enroladores de dívidas financeiras, os enroladores no ambiente de trabalho, aquela pessoa que demora, que enrola para fazer a sua parte no projeto. E, aliás, Nicolas, eu li numa matéria, essa de manhã cedo, quando acordei para terminar esse texto, que no ambiente de trabalho é preciso ter muito cuidado, não fazer vista grossa para pessoas que funcionam dessa forma. Porque se isso acontecer aos poucos, esse comportamento, ele gera, digamos assim, repetições, ele contagia. Outras pessoas passam a enrolar também. Vale também para nossa casa, um filho que tem um pai enrolador, que tem uma mãe que enrola, que fica dando desculpas, pode também copiar e acabar tendo esse comportamento. Então, ainda que de enrolador cada um de nós tem um pouco, é importante fugir
deles, dos profissionais especialmente. Até porque acabam dando exemplo e a partir do exemplo acabam contagiando as outras pessoas a fazer o mesmo. Mas eu fiquei pensando em relação a isso que você falava, né? E tem uma diferença entre dar desculpas ou justificativas. Pode ser parecido, mas é diferente. Quando a pessoa justifica uma falta, uma falha, através de motivos racionais, poxa, me atrasei em função de que tive um problema com o carro, alguma que seja verdade, é diferente de dar uma desculpa, como, por exemplo, enfim, inventar uma mentira para se eximir da culpa. Então é interessante refletir sobre a diferença entre justificar uma falha ou dar uma desculpa qualquer, que daí possivelmente é algo externo e para dizer que não tem culpa, quando na verdade a justificativa não. É realmente assumir o erro e deixar claro para outra pessoa. Que interessante tua pontuação, não tinha pensado nisso. E se então eu retomar o exemplo, por exemplo, da empresa, pode ser que ela responda: não estamos produzindo por falta de matéria-prima, como desculpa, mas também pode ser uma justificativa. Se essa for a verdade. Claro, se essa for a verdade. Até porque a maior desculpa de 2020 e 2021 se chama pandemia. Atrasamos por causa da pandemia. Às vezes a pessoa nem se preocupa em explicar, não, é pandemia. E o enrolador talvez seria o meio entre o desculpador e o que sempre justifica, né? O que dá desculpa e o justifica. Enrolador, ele tem algumas verdades, mas ele dá desculpas também. Valeu, Dirce. Bom dia, gente, bom dia. 6 para as 8, 20 graus e 1/10 a temperatura. Vitamina Integral combina com bons momentos. Ô mãe, tô indo jogar bola. Mas antes, toma essa vitamina aqui pra fazer um gol pra mãe, tá? Bolo da vovó, semi-desnatado, combina com bons momentos. E aí, como ficou, querida? Nossa, vó, com um gostinho de infância. Cappuccino desnatado, combina com bons momentos. Ah, que reunião, hein? Só um cappuccino salvo. Bons momentos combinam com Leites Dália, trazendo mais sabor e saúde para os pequenos prazeres da vida. Para toda ação, existe uma reação.